Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra em João 4, verso 35. Deus tem coisas lindas para fazer nas nossas vidas nessa noite. E que você possa estar atento ao que o Espírito Santo tem para dizer para você. Que você possa ficar com os teus ouvidos atentos, os ouvidos do teu coração, da tua mente, com o coração aberto para receber o que Ele tem. Amém? Você que achou, fica de pé para a gente poder ler. Quem achou de célula? Quem não achou diz assim, escola de discípulos, urgente. Amém? João 4, 35. Diz assim: não dizes vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Diz assim comigo, erguei os olhos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite os nossos olhos possam se voltar para Ti. Deus, eu sei que o Senhor tem alinhado os nossos corações à Tua vontade. E Deus, que nessa noite os nossos olhos possam se voltar para Ti, se voltar para os Teus propósitos para cada um de nós aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Nós fomos chamados para viver acima das circunstâncias. Você crê nisso? Eu fui chamada como filha de Deus. No momento que eu aceitei ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, eu fui chamada para viver uma vida acima das circunstâncias, né? Para nós termos uma vida que olhe para o Senhor. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, né? Porque o mundo está dizendo o que para nós? O mundo está dizendo assim, você tem que pensar em você. Você tem que procurar ser feliz. Não é isso que nós temos escutado? E de certa forma não está todo errado. Mas nós não podemos viver um evangelho barato e mentiroso, onde a gente pode pensar assim que a partir do momento que nós estamos andando no caminho do Senhor, nós não vamos ter dificuldades, nós não vamos ter problemas, nós não vamos ter dias de luta, de aflição. Não, esse evangelho é barato e não é esse que nós estamos vivendo, amém? Nós estamos vivendo um evangelho de cruz, um evangelho de renúncia, estamos servindo um Deus sim, que é um Deus de vitória. E é nessa vitória que nós vamos marchando e caminhando, não é? A vitória que foi conquistada onde? Lá na cruz. Amém? E eu queria que você pudesse estar pensando nisso, na medida que eu for ministrando, que você possa pensar isso. E em João 16:33, o que o Senhor diz para nós? Jesus, ele nos disse assim, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas aí o que ele diz? Mas era para ter bom ânimo, porque Ele já tinha vencido. Então, a gente crê num evangelho onde nós vamos ter dificuldades, lutas, como o pastor nos disse na abertura, né? Dias difíceis. Eu costumo dizer lá na minha célula que todo mundo tem uma segunda-feira meia nublada, tempestuosa, não é verdade? Mas o Senhor Jesus já nos garantiu essa vitória. E é baseado nisso que nós vivemos. Como a palavra diz, não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Amém? E é baseado nisso. Eu queria que você pudesse viver essa vitória. Sair daqui essa noite certo dessa vitória. E deixar o Senhor falar ao teu coração. Talvez áreas da tua vida onde você não tem vivido dessa forma. Em Colossenses 3:2, eu queria que você abrisse esse texto. Ele é muito importante para a nossa caminhada. Porque às vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós somos tentados a perder o foco. Nós somos tentados a olhar para a circunstância, né? Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava ali, ó, caminhando com Jesus, dia após dia, almoçava, jantava e estava ali tete a tete com Jesus. Mas ele começou a afundar. Quando ele foi andar sobre o mar, o que aconteceu? Ele tirou os olhos do Senhor e ele afundou. Então, para a nossa caminhada cristã, se nós queremos ser crentes
que ame o Senhor, cristãos maduros na fé, nós precisamos então ter uma base sólida. E qual que é essa base sólida? É ter a nossa caminhada olhando para o alto. Colossenses 3:2 fala isso. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Em outras versões fala assim, buscai as coisas lá do alto. Amém? E é isso que o Senhor tem para nós. Nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é temporal e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que tem peso de glória. Aí você fala, tá bom, Márcia, eu já sei, eu já tenho ouvido sobre isso. Mas é o que o Espírito Santo tem para você nessa noite. É o que o Espírito Santo quer alinhar, como o pastor nos ministrou no domingo, nosso coração. E o Senhor, Ele quer alinhar os nossos olhos para Ele. Amém? Uma coisa interessante, quando eu estava estudando essa palavra, é que assim, lá no Antigo Testamento, quando Deus falou com Moisés para ele construir o tabernáculo, né? O tabernáculo era um lugar onde o povo se reunia e a presença de Deus vinha sobre aquele lugar. Mas como eles estavam no deserto, então tinha momentos que eles tinham que desmontar a tenda do tabernáculo e ir para outro lugar. Os 5.000 que nós teremos daqui 5 anos, vai ficar pequeno o nosso tabernáculo, não vai? E o Senhor com certeza vai nos dar um lugar muito maior que esse, eu creio, né? E é o que acontecia com o povo. Mas algo que me chama a atenção, falando sobre o tabernáculo, é que assim, quando Deus mandou eles construir, Deus mandou eles fazer a cobertura. E a cobertura da tenda da congregação, onde o povo se reunia, onde o povo entrava, era um lugar que tinha 4 camadas e era feita por artesãos. Então, quando você entrava, tá, gente? Isso é um estudo. Quando você entrava e olhava para o alto, aquilo era muito bonito, aqueles tecidos, aquelas coisas feitas por artesãos que eram ungidos pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa entrava no tabernáculo, não adiantava ela olhar para o chão. O chão era uma barraca, era terra. Deus não mandou construir piso, Deus não mandou botar piso. Mas Deus mandou construir algo bonito, que era simbolizando que o povo deveria entrar na presença de Deus, entrar no caminho de Deus e olhar para o alto. Amém? E é isso que o Senhor tem para nós. Na vida cristã não é diferente. Na vida cristã nós precisamos olhar para o alto. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós aprendemos que é assim que tem que ser. Eu gosto muito do Salmo 121. Se você ainda não conhece, né, memorize. Tenha o hábito de trazer um caderninho, de trazer uma caneta. Anote, memorize. A palavra precisa estar guardada no nosso coração. Porque daí quando vir as circunstâncias, aí nós vamos ter a palavra que vai nos auxiliar a olhar para o alto. Salmo 121 diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, né? O salmista, ele estava ali e ele precisava entender que os olhos dele precisavam estar no Senhor, né? Então a palavra, em vários momentos, ela nos orienta a olhar para o Senhor, né? Nós precisamos olhar para o alto. Jesus, muitas vezes, quando ele disse para os discípulos, em vários momentos, que eles tinham que olhar para o Senhor, que eles tinham que buscar as coisas lá do alto, primeiro o reino dos céus. E aí eu pergunto para você nessa noite, no que os teus olhos estão postos? Os seus olhos têm se detido aonde? Deixa o Espírito Santo perguntar isso para você. Será que os teus olhos não estão se detendo nas circunstâncias que às vezes são difíceis, são dificultosas? Será que os teus olhos muitas vezes não estão sendo postos, muitas vezes nos atrativos que o mundo tem para te oferecer? Que a gente sabe que são enganosos, mas às vezes os nossos olhos se atraem, né? A Bíblia fala que só aquilo que o nosso coração cobiça que nos atrai. Então, muitas vezes, os nossos olhos são atraídos por coisas que o nosso coração, os nossos olhos ainda estão ali, naquilo ali, né? Onde estão os teus olhos? Aonde você tem gastado a tua vida, as motivações do teu coração? Para onde você tem olhado no momento que a tua fé é provada? Porque, como eu disse, nós não vamos pregar um evangelho barato, mentiroso, não.
O evangelho que o Senhor tem para nós é um evangelho de cruz que nos garante vitória. E aonde que tem sido postos os teus olhos? Naquele momento que a tua fé é provada, naquele momento em que você às vezes se encontra em dificuldades, onde você precisa às vezes de provisão, você precisa às vezes de um esconderijo, porque o teu coração está às vezes amargurado, angustiado. Aonde você tem posto os seus olhos? É o que o Espírito Santo está perguntando para você nessa noite, né? E eu espero de todo o coração que se em alguma área da sua vida o teu coração e os teus olhos ainda não estão postos no Senhor, que nesta noite o Espírito Santo possa voltar os teus olhos para Ele. Amém? Né? Que esse é o desejo, essa é a minha oração. E voltando para o versículo de João, né, nós estamos na semana de santificação, do encontro com Deus. Então os laranjinhas têm se reunido todos os dias essa semana às 10 horas lá no Espaço Move. E hoje nós temos oração e vocês estão convidados a estar lá conosco. Tem sido um tempo de mover do Senhor, tem sido um tempo onde Deus tem falado, onde Deus tem ministrado, onde Deus tem segurado muitos no colo. E é esse momento, né, que nós estamos vivendo. E eu ministrei essa palavra lá segunda-feira, e aí eu disse para elas assim, olha, eu não vou continuar, porque na quarta-feira Deus tem mais. E aí, se você for olhar para essa passagem de João, algo que nos chama a atenção é que Jesus, ele estava lá com a mulher do poço. Eles estavam indo para uma outra cidade. Eles estavam de passagem, indo para outro lugar, que eles iam pregar, que eles iam curar, que eles iam fazer, e tudo ia acontecer. E de repente eles param naquele poço, porque Jesus estava com sede, e Jesus se detém para falar com aquela mulher samaritana. E aí, sabe o que acontece? Ele fala com ela, ele ministra a vida dela, né? E aí aquela mulher, através dela, muitas pessoas do lugar onde ela morava foram tocados, se encontraram com o Senhor. Mas aí, se você olhar no versículo 31, no capítulo 4, nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Os discípulos, eles não estavam preocupados, atentos ao mover do Senhor. Eles não estavam entendendo algumas coisas. E eles estavam preocupados com a vida deles. Com o que eles tinham para fazer, com o que eles tinham para viver, com o que eles tinham para comer, com a água e com tudo. E o suprimento, e a provisão, e a viagem, e tudo que eles tinham para fazer. E Jesus se detém ali para viver o que era mais importante, que era olhar para aquela mulher que precisava de salvação, que precisava de amparo, que precisava de consolo, que precisava de uma palavra que gerasse vida ao coração dela. E aí muitas vezes a gente está igual os discípulos, olhando para o nosso umbigo, olhando para as nossas circunstâncias, olhando para aquilo que a gente ainda quer que aconteça na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa, lá no nosso trabalho, e eu ainda quero crescer, e eu quero multiplicar, e eu quero me tornar líder de célula, e eu quero fazer, e eu quero acontecer, mas assim, Senhor, quando eu melhorar, quando minha vida mudar, quando eu tiver um carro, eu vou dar carona, nossa, eu vou visitar. Amado, se você não está visitando agora, você não vai visitar. Se você não está orando agora, não vai ser quando você vai ser líder de célula que você vai orar. Se você não está se preocupando com o teu próximo, que está do teu lado, com aquela pessoa que você encontra no mercado, e que às vezes você tem que gastar o seu precioso tempo ocupado, corrido, né? Meu amado, não vai ser em outra circunstância que isso vai acontecer. Isso precisa acontecer hoje. E aqueles discípulos, vocês percebem uma coisa? Eles eram discípulos, eles estavam fazendo a obra, mas os olhos deles não estavam postos no alto, naquilo que era mais importante. E aí por isso o Senhor Jesus ministra ao coração deles, dizendo assim, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Jesus diz para eles assim, ó,
Para tudo, chega, não fica olhando para os teus problemas, não fica olhando, eu preciso de cura, Deus já te curou, Deus já deu uma palavra de cura, Deus já te libertou, mas você às vezes não toma posse, e aí fica lá, chorando as pitangas com Deus, quando Deus acho que olha algumas vezes para a gente, eu já fiz muito isso, ficar chorando as pitangas de coisas que Deus já tinha feito, Deus já tinha declarado, Deus já tinha me dado vitória, mas eu não me apoderava daquilo, e ficava lá, quando eu for, quando acontecer, e quando eu melhorar, e quando isso eu vou fazer, e o Senhor está dizendo para nós nessa noite, que os campos já estão brancos para a colheita, e é hora de nós pararmos, de olharmos para o nosso umbigo, para as nossas vidas, olharmos para aquilo que nós queremos que aconteça somente nas nossas vidas, porque sabe o que acontece, amados? Você já está dentro do aprisco, você já está recebendo uma palavra que traz vida para você, você já está sendo orientado lá na tua célula, a ter uma caminhada com Deus, e se você ainda não vai numa célula, você está perdendo tempo, porque lá você vai ser ensinado a ter vida com Deus, é lá sendo discipulado que Deus vai tratar teu caráter. E você já está vivendo isso. Ou às vezes você já está começando a viver isso. Você está aqui hoje. Mas aí muitas vezes a gente não quer olhar para os campos que já estão brancos. Porque nós temos a nossa vida. Porque nós temos as nossas circunstâncias. E o Senhor diz para nós nessa noite, chega. As tuas circunstâncias, os teus problemas, eu estou cuidando. Você não entregou? Você não entregou? Né? Eu brinco que às vezes tem momentos e circunstâncias que a gente tem que entregar umas 1000 vezes, até realmente a gente liberar nas mãos do Senhor, para o Senhor cuidar. Quem aqui já passou por isso? Eu já passei. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, entrega. Entrega. Não é tempo mais de você ficar olhando só para você. O Senhor nos diz para erguermos os nossos olhos. Os campos estão brancos. Tem pessoas, enquanto nós estamos aqui, recebendo, tem pessoas que ainda não entenderam o preço que foi pago por elas na cruz. Tem pessoas que estão se debatendo, porque não conhecem um Deus que pode ser socorro. Como diz o salmista, né? De onde virá o socorro? As pessoas estão aprisionadas, estão depressivas, amarguradas. E você tem palavras de vida. O Senhor Jesus está no teu coração. E se Ele ainda não está, vai ser nessa noite. Entrega os teus caminhos a Ele. E diga, Senhor, eu quero fazer parte dessa colheita. Eu quero levar o teu reino. Eu quero sentir a paz. E eu quero levar essa paz. Você já veio a um culto e você saiu daqui com a presença de Deus, você ouviu o louvor e aquilo foi esmiuçando teu coração, tirando a prisão, tirando a angústia. E o Senhor quer que você leve isso a outros. E Ele não está esperando o momento que você, poxa, quando eu tiver 5 anos, quando eu tiver lido a Bíblia 10 vezes, eu vou fazer algo. Não, é agora. É agora que o Senhor está te chamando, é agora que o Senhor está te convocando. Eu acho bem legal algumas situações que acontecem, porque assim, eu tenho algumas pessoas que eu cuido mais próximo e que têm familiares que ainda não experimentaram, ainda não se decidiram andar no caminho do Senhor. E é tão engraçado porque às vezes assim, eu já tive uma experiência desses familiares encontrar pessoas necessitadas da presença, necessitadas de oração, pessoas que estão perdidas e eles dizem assim, olha, vai lá na metodista, vai lá buscar na célula, vai lá conversar com fulano que ele vai orar com você. Não, você precisa buscar Deus. As pessoas têm entendido isso. Então não importa se você já é alguém que já conhece muito ou alguém que está chegando hoje. O Senhor te convoca a levar essa palavra de vida eterna a outros. Amém? E eu quero dizer sim ao Senhor. Senhor, chega de olhar para o meu umbigo, chega de olhar para as minhas circunstâncias. Assim como o Senhor disse para aqueles discípulos, erga os olhos. O Senhor estava dizendo, olha, vocês estão preocupados à toa. Eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus da cura, eu sou o Deus do consolo, e vocês estão aí preocupados com tudo,
quando na verdade vocês precisam olhar os campos que já estão brancos. Tem pessoas que não conhecem a salvação que você conhece. Agora, amados, o Senhor não vai enviar anjos a Corbélia e região. O Senhor vai enviar você. O Senhor que colocou você lá no teu trabalho, na tua escola, na tua casa. E aí Ele te convoca hoje para fazer parte dessa colheita. Ele te convoca hoje e Ele não está preocupado. Ah, Senhor, mas o que eu sei dizer é, vamos na célula comigo, eu não sei dizer mais que isso. Não importa, o Senhor não está preocupado, né? Como Ele disse, como a palavra diz, né? Aquele cego, ele não tinha muito o que dizer, mas ele disse assim, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Da onde você está, se levante e parta para a colheita. Amém?